Obrigado. E até breve. Até já. Nós agora vamos falar do que é o valor de um objeto. Em Portugal é a Casa da Moeda que forma oficialmente os avaliadores de ouro e vamos conhecer um que é Carlos Tavares, responsável pela comarca de Vila Nova de Famalicão. Carlos, bem-vindo ao Portugal aqui tão perto. Já tivemos aqui uma aula de história, uma ótima aula de história que o Manuel Freitas fez o favor de nos prestar sobre as tradições do ouro, essencialmente no norte de Portugal. Agora interessa saber a outra parte que tem também a ver com estes tempos que nós estamos a viver, de recessão, de crise económica, que fazem as pessoas desfazer-se do ouro de família que têm para terem mais recursos financeiros. Carlos, vamos começar por esta pergunta. O que é o valor de um objeto? Como é que se estabelece o valor de um objeto? Olha, essa é na realidade o primeiro conceito que deve ser esclarecido e sempre que uma pessoa pretende saber o valor de um objeto tem que saber para que fim é que quer saber esse valor. E então temos várias opções. A primeira é se a pessoa quer avaliar um objeto no sentido de fazer um documento para uma empresa de seguros, ou seja, para fazer um seguro aos seus bens. Nesse caso, o valor terá que ser dado pelo valor de reposição. Imagine que por incêndio, por roubo, por um acidente numa habitação, que estava coberta pelo seguro, a pessoa fica com os objetos de ourivesaria, fica com eles danificados. Então, a companhia de seguros terá que indemnizar pelo valor e a pessoa terá que receber a compensação da companhia de seguros para se poder deslocar à ourivesaria ou ao local onde pretende comprar e repor os objetos e não ficar prejudicada com isso. E esse é o principal, o primeiro valor que devemos atribuir a uma peça. Se, porventura, as pessoas pretendem um valor porque se querem desfazer, aí devem consultar o mercado, que é totalmente diferente do valor quando pretende comprar um objeto novo. Um objeto novo tem incluído a sua mão de obra, tem incluído a margem de comercialização, quer do fabricante, quer do ourives, e também os impostos respectivos. Associados. Por isso, temos que distinguir estas duas, o que é o valor. Depois de definirmos se é para o efeito de seguro ou se é para vendermos, devemos recorrer a alguns especialistas, nomeadamente, devemos ouvir a opinião do mercado. Não devemos entregar o objeto à primeira pessoa que nos faz uma oferta. Devemos recorrer, essencialmente, ao ourives, que é o ourives da sua confiança, onde habitualmente compra as suas peças. No caso de ser necessário... E quando não há um ourives de confiança? Quando as pessoas não estão habituadas a comprar peças de joalharia? Nesse caso, deverão ir a uma ourivesaria que, por recomendação de alguém, possa fazer esse serviço, mas também devem ouvir outras pessoas, nomeadamente peritos especializados, porque existem peças, como algumas que vimos aqui há pouco, que são peças que têm muito de caráter, de valor histórico, de valor para colecionistas, de valor em que não deverá... Ou seja, quando quantificamos o valor de uma peça, teremos também que levar em conta esses pormenores. Por isso, a pessoa, quando pretende vender, deverá, primeiro, como disse há pouco, recolher a opinião de uma ourivesaria, de um comerciante de ourivesaria, depois também poderá e deverá de um perito, e depois, se quiser uma consulta mais abrangente, e se a peça assim justificar, ouvir a opinião do mercado através de uma empresa de leiloeira. Aí as empresas leiloeiras conseguem de uma forma colocar a peça e ouvir a opinião do perito da empresa leiloeira e depois, no caso de concordarem, é óbvio que o mercado é muito mais abrangente do que uma loja. No caso da avaliação das peças concretamente, Carlos Tavares, trouxe-nos aqui alguns exemplos para nos demonstrar precisamente como é que essa avaliação é feita. Okay. Vamos começar por esta... Bom, bem, nós temos aqui... 3 peças de materiais diferentes e que normalmente são peças que habitualmente as pessoas têm no seu património, ou por herança ou porque compraram. E temos, por exemplo, essa caixa, uma caixa em prata, é uma caixa em prata já do século XX, ou seja, não é uma caixa que tenha interesse por ser uma peça do século XIX ou do século XVIII, ou antes. Por isso é uma peça muito bem feita, que está em bom estado de conservação. O que é que está cá dentro? Se calhar são diamantes. Não, aí dentro é uma peça
que é bem feita, que está bem conservada, o seu estado de conservação podemos dizer, excelente, está contrastada e é de uma marca portuguesa, foi contrastada na contrastaria da cidade do Porto, já conseguimos identificá-la pelo seu punção, tem aproximadamente 200 gramas, não tem qualquer tipo de gravação que ia desvalorizar a peça, como um monograma, como uma dedicatória, por isso podemos atribuir a esta peça um valor entre os 150 e os 175 euros. Não quer dizer com isso que ela não pudesse disparar e atirar e ir para um valor mais elevado se porventura encontrássemos um colecionador de caixas que na sua coleção lhe faltasse uma coleção como esta. Então esse colecionador estaria na disposição de pagar muito mais porque gostaria de a ter. Esta é a lei da oferta e da procura. E, como tal, isso é que vai definir o valor de cada peça. É quanto mais procura ou quanto mais oferta houver, o preço sobe ou desce. Nesse caso, é um caso evidente que, para uma pessoa comum, se calhar essa caixa não teria muito interesse, mas para um especialista, um colecionador ou alguém que gostasse mesmo dela, poderia valorizá-la. Em relação a esta pulseira, esta pulseira é uma pulseira de ouro. Vulgarmente chamada escrava. É uma pulseira em ouro também fabricada em Portugal, é uma pulseira de 19,2 quilates, significa que o seu peso total, que é aproximadamente 35 gramas, o seu peso total, 80% do objeto é ouro puro. A lei permite que o fabricante possa colocar outros metais para lhe dar cor e dar-lhe dureza, porque o ouro no seu estado puro é bastante mole. Se o trabalhássemos, acabaria por a peça se desgastar com muito mais facilidade. E então significa que quando temos uma peça de 19,2 quilates, significa que 80% do objeto é ouro puro. Os outros 20%, a lei permite-nos usar o cobre, a prata, para lhes dar outra consistência e outra cor. Então sabemos que aí temos uma pulseira de 19,2 quilates, foi fabricada aqui na zona de Gondomar, que o seu fabricante é da zona de Gondomar, foi contrastada na cidade do Porto, tem aplicadas umas meias pérolas naturais, ela é gravada manualmente, é uma peça que também está em excelente estado de conservação, ou seja, quem a comprar pode revendê-la, pode guardá-la, pode usá-la, porque não precisa de restauro, não precisa de... Isso é uma mais-valia também. É uma mais-valia, não é a mesma coisa que me apresentar uma peça exatamente igual, toda amassada, com as pedras, sem pedras, com gravações, por isso aí poderemos também valorizar um pouco mais. E é sempre uma peça que poderá andar entre os 1.200 e os 1.500 euros. Em relação ao terceiro objeto, um objeto mais complexo, permite-me... É mais complexo porquê? Porque temos aqui um diamante. Um diamante vulgarmente, nós em Portugal vulgarmente chamamos um brilhante, porque a sua forma é redonda. E como tal chamamos um brilhante. Ele está montado num anel de ouro branco, tem aproximadamente 0,8 do quilate. Quilate é uma unidade de peso de pedras preciosas. O seu grau de pureza é um bom grau de pureza e assim como uma boa cor. Perante estas características, o seu peso, o seu preço, o seu valor comercial será entre os 2.500 e os 2.750 euros. Mas pode-me perguntar, mas então porquê que não é objetivo no seu valor? Porque a objetividade agora não é possível porque eu estou dependente de ofertas. Eu vou pôr isto ao mercado e vou ouvir ofertas e até pode ser que me aconteça uma surpresa e tiver alguém que me pague mais. Pronto, assim, essencialmente é sempre a lei da oferta e da procura que vai dar o valor a uma peça. E o valor de uma peça é aquilo que o mercado está disposto a pagar por ela. Exatamente. Carlos Tavares, agora só falta explicar-nos como é que faz essa avaliação, ou seja, há que ter formação para se fazer essa avaliação, não é? E em Portugal é a Casa da Moeda que dá essa formação. Exato. A minha formação, eu sou de uma família de comerciantes e de ouribes, e de industriais de ourivesaria, por isso nasci dentro da ourivesaria. Isto não é assim uma coisa é uma coisa que nasceu comigo. Por sua vez, eu fiz formação já em 1991 na Imprensa Nacional Casa da Moeda, fiz o curso de avaliador oficial, também fiz alguma formação... Há muitos poucos em Portugal. Nos últimos 2 anos já se formaram mais alguns. Além disso, depois fiz algumas outro tipo de formações, como fiz formação especializei-me em diamantes, em Antuérpia, onde fiz também formação nessa área. Mas a Casa da Moeda tem vindo nos últimos anos a desenvolver alguns cursos de avaliadores oficiais, onde lhes dá a formação mínima
mínima para que possam exercer essa atividade e que depois licencia-os para depois poderem exercer esta atividade junto de uma comarca, de um tribunal, onde sempre que é preciso para efeitos de partilhas, para efeitos de um conflito, são esses os que são convidados a participar e a decidir qual o valor do objeto, que muitas vezes é posto em causa. Tem havido mais trabalho agora, ou não? Não se pode dizer que isto seja que isto não é uma profissão. Pois. Isto não é uma profissão, isto é, acima de tudo, um gosto que também tenho, porque acabo por ver muitas coisas que de outra forma não via. Não conhecia. Tem que se ter gosto por isto. Agora, o trabalho propriamente não, porque muitas vezes isto não é, estas avaliações nem sempre chegam até nós. São feitas muitas vezes por curiosos, por pessoas que acabam por dar o valor aos objetos de uma forma quase graciosa e simplificam as coisas muitas vezes no tribunal, enquanto nós somos obrigados a ir ao tribunal, a fazer certidões, a fazer documentos. Às vezes aparecem outro tipo de opções e os tribunais optam, não é? Como é óbvio. Obrigada, Carlos Tavares. Tivemos aqui a parte mais técnica desta questão do valor de uma peça, de uma joia. Agora vamos voltar a ouvir os sons do